Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse vídeo aqui é um update da forma como eu tô me organizando pra estudar. Quem me acompanha aqui sabe que eu estudo em casa desde sempre. Eu nunca tive um cursinho assim pra ir até o cursinho. Os cursinhos que eu faço são online, então eu não tô sentindo peso nenhum dessa quarentena. Foi bem diferente pra mim a quarentena, porque eu já ficava em casa o tempo todo normalmente, então realmente não surtiu efeito nenhum em mim. Mas eu vou aqui explicar pra vocês a nova forma como eu tô me organizando pra estudar pra vestibular. Pra quem não sabe, eu estudo pra FUVEST, Unicamp e o Enem. Esses são os 3 vestibulares principais que eu estudo. E esse é meu primeiro ano como estudante pra vestibular. Então eu tô sempre testando jeitos de organização e métodos de estudos diferentes. Mas esse vídeo ele é mais específico sobre a organização pra estudar. Meu método de estudos eu já gravei um vídeo sobre, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, se você quiser ver depois. Mas eu vou explicar mais como eu tô me organizando aqui. Quem viu meu vídeo sobre como criar um cronograma, viu como é que eu me organizava antes, que eu separava várias matérias para estudar em um dia só, tipo matemática, colocava matérias com alto contraste. Depois de um certo período de tempo, não tava mais funcionando comigo fazer esse tipo de coisa, porque primeiro que eu levo um tempo muito grande para poder estudar uma matéria, e eu costumo estudar aprofundadamente cada matéria. Então não tava funcionando muito bem comigo, porque eu saía de biologia e ia pra matemática. As matérias não conversam entre si, então pra sair de uma pra ir pra outra, teria que começar tudo de novo e o entendimento seria um pouquinho... Não vou dizer que o entendimento seria complicado, difícil de se compreender, mas seria meio enrolado, pode-se dizer assim. Então esse mês eu tô trabalhando da seguinte forma. Eu tô separando uma prova por semana. Como assim uma prova por semana? Dentro do Enem, eu tô me baseando no Enem, dentro do Enem são 4 provas. Então é ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, certo? Então, são 4 provas. Redação se enquadra em linguagens, do jeito que eu tô fazendo. Por que que redação se enquadra em linguagens? Redação é interpretação de texto, que é obras literárias, que abrange gramática, que gramática entra em redação. Então, linguagem está abrangendo tudo isso daí pra mim, e é esse jeito que eu tô usando pra estudar. Então, como eu disse pra vocês, estou separando por semana, porque fica bem mais fácil pra mim. Vou falar pra vocês o mês de julho, a gente tá no mês de maio, mas o mês de maio já tá acabando, a gente tá na terceira semana do mês de maio. Então, eu vou usar o mês de julho como exemplo. Na primeira semana, eu estudo só ciências da natureza. Então, eu não saio de biologia e vou pra matemática, não saio de química e vou pra linguagens, não saio de física e vou pra história. Não, é a semana inteira, os 7 dias só estudando ciências da natureza. Por quê? É uma prova porque os temas conversam entre si. Então, biologia conversa com química, que conversa com física. Bioquímica, biofísica, são matérias que conversam entre si. Então, eu percebi que quando eu pegava essas matérias que conversam entre si para estudar, eu tinha uma facilidade melhor de compreensão. Então, eu tô estudando dessa forma. Semana 1, Ciências da Natureza, estudo só Ciências da Natureza e deixo o domingo livre só para me fazer questões. Semana 2 é a semana das exatas, então eu só estudo matemática. Então, semana passada, que foi a segunda semana, eu estudei porcentagem, regra de 3, matemática financeira, juros, juros compostos, juros simples, enfim, fiz bastante questão. Então, semana passada foi semana de matemática e pra mim, assim, rolou perfeitamente, porque eu peguei o foco como uma matéria, porque não é bem uma matéria. É uma matéria, só que dentro de matemática tem vários assuntos. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, pegar uma semana inteira só pra trabalhar com cálculo fica bem mais agilizado. Agora a gente tá na terceira semana do mês de maio, então eu tô estudando agora linguagens e redação. Hoje, particularmente, eu estudei bastante tese, estudei bastante argumentação, estudei bastante gramática. E como eu disse pra vocês, ficou bem mais simples estudar tudo que envolve linguagens dentro de uma semana, porque são temas que conversam. Então, pra mim, fica bem mais fácil do que eu estudar temas contrapostos. Então, semana 3, semanas de linguagens e treinos de redação. Então, geralmente, essa semana eu faço 4 redações e estudo bastante redação. Na semana 4 é ciências humanas. Ciências humanas abrange o quê? Filosofia, que entra em sociologia, que entra em história, que entra em geografia. Percebe como se torna bem mais fácil dar essas matérias juntas em uma semana? Porque elas conversam. Fica mais simples, fica mais fácil. Principalmente pra mim, que tenho esse problema de se concentrar. Eu demoro um pouquinho pra me concentrar completamente no assunto. Estudando dessa forma, não tô demorando tanto pra sair de, por exemplo, pra sair de gramática e ir pra literatura. Tá sendo bem mais fácil pra mim estudar desse jeito. Como eu disse pra vocês, eu vivo testando meios de organização e de estudos, então
eu vim apresentar isso daqui pra vocês porque tá sendo um jeito de estudar que tá funcionando muito bem comigo. Domingo, geralmente, é o dia que eu deixo pra fazer as questões e resumos. Então, a semana inteira eu fico estudando e domingo é como se fizesse um super provão. E no caso de linguagens, eu tô pegando um livro pra ler por semana. Então, quando chega no dia de questões, eu faço as questões de interpretação de texto e as questões relacionadas ao livro, a obra literária, né, que tem uma lista de obra literária obrigatória dentro do Enem, FUVEST, Unicamp. Eu estudo as questões sobre essas obras literárias dentro das linguagens e no dia de questões. Então, eu estudo as questões, eu faço as questões relacionadas à obra literária que eu li aquela semana. Então, é só isso que eu vim falar aqui. Esse está sendo o jeito que eu tô usando pra me organizar. Foi só um update isso daqui. Muito obrigada por assistir, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!